E aí, bora fazer uma viagem bem rápida, mas super intensa pelos séculos. A gente vai explorar aqueles nomes gigantes que não só escreveram histórias, eles basicamente moldaram a língua e a imaginação de todo mundo de fala inglesa. Vamos nessa? Então, a grande pergunta que vai guiar a gente é essa. De poetas lá da Idade Média até os romancistas de hoje, a gente vai descobrir quem foram as pessoas que construíram um dos legados literários mais ricos do planeta. Bom, tudo começa aqui. Antes mesmo de existir romance do jeito que a gente conhece, esses pioneiros já estavam, sabe, transformando o inglês numa ferramenta para a arte. Para ter uma ideia da escala disso, lá no século XIV, o Chaucer deu voz ao povo comum nos contos de Cantuária. Aí, claro, veio Shakespeare, o bardo, que simplesmente definiu o drama humano como ninguém jamais fez. E logo depois, John Milton, que entregou o épico Paraíso Perdido. Eles não só usaram a língua, eles praticamente a inventaram. Agora a gente dá um salto para frente para uma era de muita, mas muita transformação. A Era Vitoriana. Com a Revolução Industrial virando as cidades de cabeça para baixo, o romance surge como um jeito de entender e até de questionar esse mundo novo e super complexo. E o que é muito legal aqui é o contraste, né? De um lado, você tem a Jane Austen, com aquela crítica social afiadíssima, cheia de ironia, focada nos salões de festa e nos casamentos. Do outro, o Charles Dickens, que foi lá no meio da fumaça de Londres e escancarou a pobreza, a injustiça das ruas para o mundo todo ver. São duas faces da mesma moeda social. E por falar em vozes poderosas, não dá para não citar as irmãs Brontë. A Charlotte nos deu a jornada super intensa e psicológica de Jane Eyre, uma história incrível de resiliência. Já a Emily, nossa, ela soltou uma verdadeira força da natureza com o Morro dos Ventos Uivantes, uma paixão que é tão selvagem quanto a própria paisagem do livro. Elas pegaram o romance gótico e levaram para outro nível. E essa época foi de uma riqueza absurda. Tinha George Eliot, que era uma mestra em mergulhar fundo na psicologia dos personagens. O Thomas Hardy, que explorava como o destino e a natureza pesavam na vida das pessoas no campo. E, claro, o incomparável Oscar Wilde, que usava o humor e a beleza como armas para criticar a hipocrisia da sociedade. Chega o século XX, e com ele o trauma das grandes guerras, a velocidade da vida moderna, e aí acontece uma virada radical. A literatura para de olhar tanto para fora e mergulha de cabeça no labirinto da consciência humana. A pergunta muda de o que acontece para o que a gente sente. A grande sacada aqui, então, é essa técnica, o fluxo de consciência. E a grande arquiteta disso foi a Virginia Woolf. Ela conseguiu levar a gente para dentro da cabeça dos personagens em tempo real. A gente lê a confusão, a beleza, a bagunça que é o pensamento humano. Foi literalmente uma revolução na forma de contar histórias. E outros modernistas também estavam nessa de explorar as angústias dessa nova era. O E.M. Forster, por exemplo, questionava as barreiras rígidas de classe e cultura. Já o D.H. Lawrence, esse chocou a sociedade ao falar de sexualidade e dos instintos humanos de um jeito que nunca ninguém tinha feito antes. Mas olha só, enquanto uma turma mergulhava na mente humana, outra galera não queria só refletir o mundo. Eles queriam criar mundos inteiros, do zero. E com isso deram origem a gêneros que, vamos combinar, a gente ama até hoje. E aqui a gente vê o poder absurdo de uma ideia. Com só 19 anos, a Mary Shelley fez uma pergunta sobre ciência, sobre ambição, e a resposta dela foi Frankenstein, que simplesmente inaugurou a ficção científica moderna. Na mesma pegada, o J.R.R. Tolkien não escreveu só uma história. Ele construiu uma mitologia inteira, com línguas, mapas, histórias. Não tem discussão, ele é o pai da fantasia épica como a gente conhece. Saindo do épico e indo pro enigma. Agatha Christie, gente, ela transformou o romance de mistério numa arte. Com aquelas tramas geniais e detetives que se tornaram ícones, ela virou a romancista mais vendida de todos os tempos, a verdadeira rainha do crime. A literatura também pode servir como um grande alerta. O George Orwell olhou para o futuro e o que ele viu foi um pesadelo. 1984 não é só um romance, é um aviso que nunca envelhece sobre vigilância e controle. Ele criou palavras que a gente usa até hoje para falar disso. E ali, lado a lado com o Orwell, está o Aldous Huxley. É interessante porque se o Orwell tinha medo de um controle pela dor, o Huxley temia um controle pelo prazer, pela distração. Admirável Mundo Novo é a outra grande distopia, que fala de um controle feito com tecnologia e uma felicidade meio artificial. E agora a gente chega mais perto dos nossos dias. Os autores de hoje continuam essa tradição de inovar,
só que lidando com as complexidades do nosso mundo globalizado, onde coisas como identidade e memória viraram verdadeiros campos de batalha. E para a gente ter um panorama de hoje, a gente tem o Kazuo Ishiguro, que é um mestre em mostrar como a nossa memória pode enganar a gente. Tem a Zadie Smith, que consegue capturar a energia e os conflitos da Londres multicultural como ninguém. E, claro, o Ian McEwan, que é um craque em criar uma tensão de roer as unhas a partir de situações do dia a dia. E com isso, a gente fecha essa nossa viagem relâmpago. A gente viu a língua inglesa nascer, virar um espelho da sociedade, explodir em mundos fantásticos e até questionar a nossa própria realidade. A tradição é clara. A única coisa que não muda é a reinvenção constante. E aí fica a pergunta no ar, né? O que será que vem pela frente?